Essa noite, gostaria de compartilhar uma palavra com a igreja. O que vamos falar é de alguém improvável. Tem alguém improvável aqui essa noite? Aleluia. Nós vamos falar a respeito de Paulo. Um homem improvável. Improvável porque, na verdade, ele tinha sucesso antes de Jesus. Ele era um homem inteligente, poliglota, bem-sucedido. Aprendeu teologia aos pés de Gamaliel. Mas Paulo, ele era zeloso pela lei. E a gente sabe da história de Paulo que ele recebia cartas e licença para matar em nome de Deus, perseguir aqueles que serviam a Jesus Cristo, os cristãos. E Paulo era, como diz a palavra em Gálatas, ele era uma fera. Ele entrava nas casas, pegava as famílias, as pessoas, levava, fazia com que elas blasfemassem, e quando não acontecia, matava. Não é só o sangue de Estevão que estava sobre a vida de Paulo, mas de muitos outros cristãos. Mas um dia aquele homem ele é encontrado por Jesus no caminho de Damasco, e ali tem um novo rumo à história de Paulo, como também, com certeza, a sua e a minha vida tiveram um novo rumo a partir de Jesus Cristo. E aí Paulo, aquele encontro foi algo marcante na vida dele, e ele fica imediatamente cego, ele cai, e é levado para a casa da rua direita, a casa de Judas, e Ananias, um servo do Senhor, vai orar com ele, e ali ele recupera, depois de 3 dias, ele recupera a visão, é cheio do Espírito Santo, é batizado. E imediatamente Paulo começa a pregar ali em Damasco, e aí começa o processo verdadeiramente de Deus na vida de Paulo, assim como começou o processo na minha e na sua vida, porque a vida com o Senhor Jesus Cristo, a nossa vida é um processo, meus irmãos. O título dessa mensagem é o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. E eu gostaria de meditar essa noite com a igreja, o que nos falta para efetivamente sermos uma igreja. E quando eu falo uma igreja relevante, eu não estou dizendo a Iba Centro, eu estou dizendo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando da minha e da sua vida, como templos do Espírito Santo, como a igreja de segunda a segunda. O que nos falta para sermos uma igreja relevante, que impacta gerações e que avança sobre as portas do inferno para resgatar pessoas, como a palavra de Deus nos confere tal autoridade. Então essa noite eu quero trazer uma reflexão para que possamos entender de como podemos, na prática, sermos eficazes e frutíferos em nossa caminhada com o Senhor. A palavra que nós vamos ler está em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 10. Te convido a abrir a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 10. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu.
Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou em mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou forte, então é que sou, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia. Te convido a fechar os seus olhos mais uma vez, para a gente ter um momento de oração. Deus querido, Pai de amor, nós te agradecemos por mais uma noite, uma oportunidade de sermos ministrados pela Tua Palavra e pelo Teu Santo Espírito. Deus, em nome de Jesus, que possamos ser cativos à Tua voz. Desperta, Senhor, o nosso coração, tira toda a ansiedade, toda a preocupação com amanhã, que possamos absorver, que possamos ser terras férteis, porque a semente do Teu Evangelho está sendo lançado aqui, neste lugar, essa noite. Já como começamos a receber desde o início, com as canções, com o Evangelho sendo pregado em canções, e agora com a Tua Palavra, Deus, que possamos responder ao Senhor de uma maneira eficaz. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, no contexto do capítulo 12, em que se encontra o texto que nós acabamos de ler, Paulo defende o seu apostolado. Faz algo que não era de costume, de falar de suas experiências pessoais com Deus. Em Atos dos Apóstolos e nas cartas que Paulo escreveu, há uma ausência marcante desse tipo de coisa, que ele só faz quando o contexto o obriga a fazer. E a razão está no verso 6, para que ninguém pense que sou mais do que prego e do que dá exemplo, pois não quero atrair, pois não quero atrair a atenção para si. Seu foco era formar discípulos para Cristo, e não seguidores para si mesmo. Por isso a regra de falar das experiências que ele tinha com Deus, quando era estritamente necessário, que era o caso da igreja de Corinto, porque alguns falsos mestres, que se auto-intitulavam apóstolos, haviam aparecido na cidade, estavam se infiltrando na igreja, questionando a autoridade de Paulo, dizendo que ele não era um apóstolo genuíno, porque não era do grupo dos 12, enquanto esses apóstolos eram verdadeiros judeus. E eles diziam que Paulo era um judeu da dispersão, um judeu grego, não nascido na Judéia, mas em Tarso da Cilícia, que ficava no sul da Ásia Menor, a uma distância considerável da cidade de Corinto. Várias acusações com o objetivo de minar a autoridade de Paulo e tomar a liderança da igreja. E uma das coisas que esses falsos apóstolos estavam apresentando eram as experiências que eles tinham tido com Deus.
experiências místicas, visões e revelações da parte de Deus, e que, segundo eles, provavam que eram enviados da parte de Deus, enquanto o apóstolo Paulo, segundo eles, não era. Então, forçado pelas circunstâncias, como eu disse, contra a sua prática, Paulo conta uma experiência que teve há 14 anos passados, que ele foi arrebatado até os céus, esteve na presença de Deus, na presença de Cristo, houve coisas extraordinárias, e depois, os efeitos dessa experiência na sua própria vida, que é aquilo que ele se gloriava realmente. Como se dissesse: se vocês têm experiência, eu também as tenho. Veja se a de vocês é parecida com a minha. Já que agora o que está em jogo é contar experiências, então Paulo conta de muitas que ele teve, mas ele fala que não se gloriava nela, e sim depois dela. Quando Deus coloca um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse e não ficasse orgulhoso, então é isso que está diante de nós nessa passagem que nós acabamos de ler. E eu gostaria de dividir em duas partes, do versículo 1 ao versículo 6, o relato da experiência em si, e do versículo 7 ao 10, as consequências na vida de Paulo dessa experiência, e qual a conclusão que ele chega, depois de narrar tudo isso. Destacando-se alguns pontos do versículo 1 ao 6, primeiro nós destacamos aqui a modéstia de Paulo, a simplicidade que ele conta, inclusive ele fala na terceira pessoa, parecendo que ele está falando de uma outra pessoa que viveu aquela experiência. Acontece há 14 anos antes de escrever essa carta, quando tinha acabado de se converter, e no início do seu ministério, ele passa por um arrebatamento. Arrebatamento é uma tomada súbita acima de nossas forças, para algum evento ou um lugar extraordinário. E nós temos alguns casos no Antigo Testamento e no Novo. No Antigo Testamento, Elias, num carro de fogo, ele é arrebatado aos céus. Antes disso, em Gênesis, Enoque também foi levado para os céus, por Deus poderosamente. E no Novo Testamento, Filipe, depois de evangelizar e batizar o eunuco, ele foi arrebatado pelo Espírito Santo para a região de Gaza, onde saiu evangelizando pelas cidades do litoral. Talvez a relutância de Paulo, meus irmãos, ao contar essa experiência, era que as pessoas pensassem que ele estava se colocando em pé de igualdade com Enoque e Elias. Na verdade, ele nem sabe como acontecera. No verso 2 e 3, ele não tinha certeza se tinha sido físico, como aconteceu com o profeta Ezequiel. Aliás, ele não tinha certeza se tinha sido físico, ou como acontecera com o profeta Ezequiel, em que o profeta conta que o Espírito de Deus o transportou até um vale, onde haviam ossos secos sobre a superfície do vale. Paulo não sabe dizer ao certo, mas na sua soberania Deus o leva a essa experiência, provavelmente para prepará-lo para a sua missão, de pregar o evangelho aos gentios, e para que os sofrimentos que ele haveria de enfrentar, que ele entendesse o propósito desses sofrimentos. O ponto é que ele se vê no paraíso, no terceiro céu. E paraíso e terceiro céu são o mesmo lugar, na cosmologia judaica. O terceiro céu, ou paraíso, é o nível mais alto, onde está o trono de Deus, os anjos e os querubins.
O segundo céu, aliás, o primeiro céu é o espaço, e o segundo, o firmamento, onde estão as estrelas. Essa é a visão de céu do judaísmo daquela época. No versículo 4, ele ouve palavras inefáveis, palavras gloriosas, uma comunicação direto de Deus e Jesus para ele, a ponto de dizer que não é lícito ao homem referir. Talvez ele fosse descrever a glória de Deus e a majestade de Cristo. Imagina, meus irmãos, imagina um grande culto celestial acontecendo permanentemente, com os anjos, querubins e serafins, declarando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Se é tão gostoso a gente está aqui louvando e adorando o Senhor, você imagina o que Paulo, ele deve ter visto. Algo semelhante com o que descreve o livro de Apocalipse, como ele se dissesse, né? Não sou eu quem falarei disso, será o apóstolo João, que descreve todo esse quadro da adoração, do trono de Deus, tudo que ele tinha visto. No versículo 5, ele prefere se gloriar na sua fraqueza do que na grandeza da revelação. E ele diz: porque quando somos expostos à presença de Deus, na verdade ela nos constrange, meus irmãos. Diante da santidade, nós conseguimos perceber o quão grande Deus é e o quanto pequenos nós somos. No verso 6, ele afirma que foi verídico aquilo que aconteceu, mas ele não queria chamar a atenção para si, na verdade nunca obscurecer a pessoa de Cristo, mas seu alvo era sempre glorificar o Senhor Jesus, com o mesmo espírito de João Batista, que ele cresça e que eu diminua. E do versículo 7 ao 10, na verdade é o dia seguinte da revelação, Paulo percebe que algo aconteceu, que antes ele não tinha, mas aparece na vida do apóstolo, um espinho na carne, que produziu alguns efeitos. No versículo 7, ele diz, e aí ele fala na primeira pessoa: para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me colocado um espinho na carne. E essa palavra no grego é escalopes, que significa espinho, mas também estacas, porque espinho na verdade é algo pequeno que incomoda, mas o que realmente tem tudo a ver com o que Paulo descreve, com o que isso tanto humilhava como que era algo dolorido, tem a ver com estacas. E as estacas eram usadas para prender tendas e também para matar os condenados nas arenas, com a introdução de pedaços de madeira no corpo dessas pessoas, de uma forma muito cruel. Mensageiro de Satanás, Paulo descreve. Ele não deixa claro o que seria. Há algumas especulações sobre o assunto, mas o que era explícito é que era algo humilhante na vida de Paulo. Paulo usava a palavra carne literalmente, no sentido literal, e também no sentido figurado, para se referir à natureza pecaminosa da nossa carne. Portanto, poderia ser tanto uma aflição física, uma enfermidade, como poderia ser também uma aflição espiritual na vida dele. Certo é que tinha a participação do diabo, porque como Lutero mesmo dizia, o diabo é o diabo de Deus, é uma criatura caída, debaixo da autoridade do Senhor, mas que serve também ao propósito de Deus, assim como foi na vida de Jó. E Paulo diz que esbofeteava, na verdade não era dessa forma, com a mão aberta, mas era com as costas da mão, algo que não era tão dolorido,
mas era algo desrespeitoso naquela época. Então trazia muita vergonha, ofensa ao coração de Paulo, meus irmãos. Entenda que Satanás, para nos abater, ele nos exalta, mas Deus, para nos exaltar, ele nos abate. E como eu disse, Paulo ele estava sendo trabalhado pelo Senhor. Ele tinha acabado de receber, meus irmãos, tais revelações, e se vê agora com esse espinho na carne. E ele ora por 3 vezes ao Senhor, para que o livre desse espinho. E Deus, assim como com Jesus ali no Getsemane, ele fica em silêncio. E aí a terceira vez, ele fala com Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Literalmente, meus irmãos, a graça de Deus é tudo aquilo que nós precisamos. E Ele fala conosco essa noite: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Imagina Paulo, depois dessa experiência sobrenatural, dessa visão maravilhosa que ele teve, que ele não ousa nem compartilhar. Aparece com esse espinho, como se dizendo: ó Senhor, eu não sei se eu vou conseguir servir ao Senhor, fazer as viagens missionárias, fazer aquilo que o Senhor está me chamando para fazer, porque na verdade, agora com esse incômodo, com as perseguições, com essas aflições, com essas dificuldades, ô Senhor, me livra. E às vezes, meus irmãos, a gente também fica assim, com dificuldades que a gente não consegue vencer no nosso dia a dia, que com certeza cada um de nós tem o seu espinho, tem as suas dificuldades, tem aquilo que o próprio Deus, como no caso de Paulo, o próprio Deus permite que nós passamos. Para quê? Para nos abater? Não, para nos ensinar, para nos atrair a Ele, para dizer que nós precisamos dEle, para que nós nos coloquemos no nosso lugar. Sabe por quê? Porque como Paulo, ele era cheio de si, mesmo quando ele se converte ao Senhor, ele tinha a motivação de falar de Jesus Cristo, mas na verdade o que dava segurança para ele, era aquilo que ele carregava como a sua formação teológica, porque os apóstolos eram galileus, eram iletrados, e Jerusalém como centro teológico, Paulo falou: não, agora sou eu, Senhor, agora eu vou chegar, vou dominar aquele lugar, eu vou liderar. E na verdade, meus irmãos, quando ele chega ali naquele lugar, os irmãos resistem a ele. E Paulo, ele discutia com os helenistas a ponto deles quererem tirar a sua vida, até que depois os irmãos o enviaram para Tarso, e ele fica mais 10 anos no anonimato. Quando ele se converte, ele vai para a Arábia, ser ministrado pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus Cristo, da mesma forma que Jesus, ele teve um tempo de 3 anos com os discípulos, ele ministra ao coração de Paulo, instrui Paulo, tanto é que Paulo diz, em Gálatas, na carta aos Gálatas, que ele não aprendeu com a sabedoria humana. Então olha o que esse homem carregava, e mesmo assim Deus estava trabalhando no coração de Paulo. É assim que Deus trabalha no nosso coração, meus irmãos, para abater a nossa arrogância, a nossa prepotência. Às vezes a gente senta numa cadeira, ouve uma palavra, e ao falar do texto, não, mas esse texto de novo, isso eu já sei de cor e salteado. O que a gente não entende muitas vezes é que a palavra do Senhor é viva e eficaz, é que ela quer falar, quer nos confrontar,
quer falar conosco todos os dias de formas diferentes. O que às vezes a gente não entende é que o Espírito de Deus, Ele quer mexer conosco, abalar as nossas estruturas, tirar coisas velhas, quer que a gente renove os nossos fundamentos, porque muitos fundamentos ainda são naquilo que a gente pode, naquilo que a gente sabe, no nosso conhecimento. Meus irmãos, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, mas Ele se move. E muitas vezes a gente ainda está arraigado em coisas que a gente se converteu lá atrás. Mesmo quando me converti, eu queria que as pessoas se convertessem na marra. Quantas pessoas eu mandei para o inferno no início da caminhada cristã. Hoje eu entendo, meus irmãos, misericórdia. Sabe por quê? O que nos move, o que nos transforma é o amor do Senhor. É o amor. Sabe o que é que vai fazer com que nós tenhamos poder, autoridade, sejamos uma igreja, sabe, relevante nesse tempo? É que nós possamos nos diminuir. O mesmo Espírito que estava com Paulo, o mesmo Espírito de João Batista, diminuir para que Cristo cresça em nós. E Paulo, depois de muito tempo, Deus alinhando o coração, quando há um avivamento lá em Antioquia, o próprio Espírito Santo manda chamar Paulo e Barnabé, mas para Paulo caminhar sob a liderança de Barnabé por um tempo, e a sua primeira viagem missionária ocorre dessa forma. E aí, quando o coração daquele homem é alinhado, quando Deus consegue colocar ele exatamente aonde Deus queria, aí ele se torna o grande líder que nós conhecemos, o maior plantador de igreja, o maior evangelista. Depois de Jesus, o homem do Novo Testamento que tem maior significado. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. No verso 9, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, a intenção de Deus, meus irmãos, é dar graça de suportar sem murmuração. Porque, na verdade, Deus, Ele pode usar um apóstolo doente, um apóstolo perseguido, um apóstolo com dor, afligido, mas Ele não usa um apóstolo arrogante. Deus, Ele pode usar e quer usar a nossa vida, mesmo onde existem fraquezas. Ele vai usar. Ele vai usar muitas vezes uma enfermidade. Eu entendo e conheço, aliás, uma pastora, há muito tempo atrás, em que ela nunca evangelizou tanto, no período em que ela foi acometida de câncer. Ela ganhou almas ali naquele hospital de câncer, porque Deus usou a enfermidade dela para atingir o coração das pessoas, e as pessoas olhavam para ela e viam nela uma segurança que não era humana, que não era algo comum, vinha de Deus. E o que Deus estava fazendo na vida dela? Estava fortalecendo na fraqueza. E é isso que Deus quer fazer conosco. Qual é a nossa fraqueza? Qual é a sua fraqueza? Todos nós temos as nossas fraquezas. Muitas vezes uma fraqueza, meus irmãos, que nós lutamos, e muitas vezes nós não conseguimos vencer. E é aí que Deus trabalha. Sabe por que Deus trabalha? Para nós diminuirmos, para Ele nos colocar no lugar que Ele quer, de humilhação, um lugar em que nós olhamos para nós mesmos e entendemos que nós não somos nada sem o nosso Deus,
que o que há de bom em nós, que o que as pessoas precisam, é aquilo que a gente carrega, é o Espírito Santo de Deus que Ele colocou dentro daquele que o recebe e que o declara como Senhor e Salvador das nossas vidas. Meus irmãos, como nós precisamos alcançar esse lugar, deixar a nossa prepotência, a nossa arrogância. Meu Deus, lembra de Jacó, o enganador? Muitas vezes Deus faz assim, Deus mata, porque na verdade, a gente escuta muitas vezes, né? Jacó lutou e saiu ali vencedor. Meus irmãos, Jacó foi morto. Sabe aquele velho homem, aquele enganador, foi morto. Sabe aquele homem que andava com o peito estufado, que enganava a todos? Depois do encontro com Deus, ele morre, nasce ali o Israel, um novo homem, e com a marca do Senhor. O homem que andava com o peito estufado, agora está manco. E ao encontrar Esaú vinha com 400 homens para matá-lo. Esaú olha e vê aquele homem se humilhando, aquele homem indiferente daquele Jacó que tinha o enganado, que tinha roubado o direito da sua primogenitura. E a Esaú o abraça. Meus irmãos, é isso que Deus quer que a gente entenda. Humildade, meus irmãos, é a escola de Jesus Cristo, manso e humilde de coração. E muitas vezes a gente ainda continua arrogante. Mesmo ouvindo todos os domingos, em meio às células, lendo a palavra de Deus, a gente ainda continua arrogante, continua presunçoso. Aleluia. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Por isso, para Ele nos usar, primeiro Ele nos humilha. O espinho na carne de Paulo, o propósito de não explicitar o que era, é justamente para a gente se identificar com esse espinho. Porque cada um de nós temos o nosso. Deus quer que nós dependemos dEle, em toda e qualquer situação. É interessante que essa palavra, o poder, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder significa a palavra dunamis, que é mover, a capacitação. É o mesmo poder registrado em Atos 1:8, quando a palavra de Deus diz, né? Recebereis poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ou seja, esse poder é o poder do Espírito Santo que está dentro de você. Então, o que nós precisamos, meus irmãos? Nós precisamos, para que esse Espírito de Deus que está dentro de nós nos fortaleça, nós precisamos de apresentar as nossas fraquezas. E isso é tão difícil no mundo de hoje, em que as pessoas batem no peito para apresentar algo que muitas vezes elas não são. A internet está cheia de exemplos assim. Superficialidade, sepulcros caiados, bonito por fora e doente por dentro, morto por dentro. É isso que exige a sociedade, que você seja o vencedor, que você seja o primeiro, que você seja o forte. E Jesus, a palavra dele está dizendo, quer ser forte? Seja fraco. Mostre para mim as suas fraquezas. Esse é o paradoxo da nossa vida cristã. É aquele que é forte, é aquele que se apresenta e se declara fraco. É isso, meus irmãos. O tratamento de Deus a Paulo é esse tratamento.
Antes de Deus trabalhar através de nós, Ele trabalha em nós. Quem nós estamos nos tornando, quem nós somos, é mais importante, muito mais importante para Deus do que o que nós fazemos. O que nós fazemos, e nós somos chamados para fazer, para nos apresentar para o serviço, é apenas um enfeite, é apenas um resultado de gratidão no meu coração, no seu coração, para devolver a Deus os dons e os talentos que Ele colocou na nossa vida. Mas para Deus o que interessa é quem você, quem eu, quem nós estamos nos tornando. Qual pai de família que nós estamos nos tornando? Qual o esposo, a esposa, o filho, o amigo, o patrão, o funcionário, quem nós estamos nos tornando fora do ambiente eclesiástico? Porque aqui é muito bonito, todo mundo é lindo, todo mundo é santo. Amanhã vem as dificuldades, é lá fora que nós precisamos de realmente sermos essa igreja relevante. John Piper, ele tem uma frase muito forte, e diz que Deus ofende a mente para alcançar o coração, e realmente é isso. Paulo precisou de aprender a doutrina da nova aliança, pois na lei faz primeiro, ou seja, é meritocracia. Na graça Deus faz primeiro e nos capacita para fazer através do poder que está em nós, que opera em nós, e esse poder é o Espírito Santo de Deus. E na verdade, o que reside o poder do Evangelho, meus irmãos? Porque quando a gente fala de Evangelho, a gente fala de Jesus, a gente fala de simplicidade e de profundidade. É o carpinteiro pendurado numa cruz. Aqui está o cerne do Evangelho. Um carpinteiro pendurado numa cruz. E esse carpinteiro, ele veio como figura humana. Ele deixa a sua majestade, conforme Filipenses 2. Ele se esvaziou, assumindo forma de servo, em semelhança de homem. É reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho na terra, debaixo da terra, e toda língua o confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Na cruz nós percebemos o julgamento de Deus da soberba humana, e se somos discípulos de Cristo, não é diferente. Nós carregamos a nossa cruz, cada um à sua maneira. Por quê? Porque a cruz, ela não é anatômica. Não é o Evangelho que se adapta ao nosso estilo de vida, mas é a nossa vida, é a nossa renúncia, é andarmos de acordo com princípios. Nos moldar a Cristo e seguir a Ele. O segredo então da igreja relevante é o quebrantamento e a humildade, para que Ele possa aperfeiçoar o poder de Cristo ressurreto e formá-lo em nós. E para finalizar, eu queria fazer uma ilustração da nossa vida com Deus e a forma que Deus quer trabalhar em nós. Jovens foram para a cachoeira, tomaram um banho de cachoeira, num lugar em que a margem era rasa, mas existia um lugar com uma certa profundidade, havia muitos redemoinhos, em que, chegando naquele lugar, a orientação era: não vá para o fundo, perigoso, vamos ficar aqui no raso, brincando aqui no raso. Mas sempre tem aqueles aventureiros, concorda? Sempre tem aqueles filhos pródigos, que ao invés de ficar na casa do pai, onde há segurança,
antes de atingirem uma maturidade, o tempo correto, eles saiam, reivindicam a sua herança e saem. E um dos jovens, ele sabia nadar muito bem, começou a nadar e foi para aquele lugar em que havia um redemoinho, e ali ele percebe que ele não dava mais conta de sair daquele lugar e começa a se debater, até que chegou num ponto que ele não estava conseguindo mais. Só que tinha um junto com eles que era campeão de natação, e eles falavam com esse rapaz: vai lá, salva o nosso amigo. E ele inerte. E aí, quando aquele jovem desiste de se debater, já tinham perdido todas as forças, e se entrega, ele começa a afundar. Então aquele seu amigo, com 3, 4 braçadas, ele já estava naquele lugar, e aí resgata ele. E aí perguntaram para ele: por que você deixou? E aí leva ele a salvo. Por que você deixou ele chegar naquela situação? Ele falou: porque se eu fosse resgatá-lo antes, nós dois iríamos morrer. Ou seja, meus irmãos, Deus trabalha na nossa vida dessa forma. Enquanto você está se debatendo, enquanto há uma autoconfiança muito grande em você, com a sua própria força, com aquilo que você sabe, com aquilo que você tem, com a sua conta bancária, Deus espera até nós termos um senso de quem realmente nós somos, que nós precisamos do Senhor, que a eternidade está logo ali, que a nossa vida passa como um vapor, que do mesmo tempo que nós estamos vendo, já não vemos mais. Meus irmãos, outro dia eu tinha 15 anos, já faz tempo, hein? Agora eu estou chegando aos 60, passa muito rápido. Quanto tempo eu tenho mais de vida? Eu não sei quanto tempo tenho mais de vida, mas enquanto eu tiver vida, em nome de Jesus, eu continuarei clamando, falando a respeito desse amor que um dia me salvou, me resgatou, desse amor que tem me ensinado a cada dia, entender que eu não sou nada, apenas preciso deixar que Deus me use para a glória dEle. E é assim que Deus quer fazer na sua vida. Que você canse de lutar com as suas próprias forças e diz: Senhor, me ajuda. Nessa área eu não consigo. Aqui está o meu coração, a minha vida, aqui estão as minhas fraquezas. E aí Deus vai chegar na sua vida e vai fazer com que essas fraquezas, que essa área da sua vida seja algo que Ele vai ajudar muitas pessoas. E eu te convido a ficar de pé agora, em nome de Jesus. Fechar os seus olhos e apresentar para o Senhor áreas da sua vida em que você ainda não consegue dominar, ainda você não consegue vencer. Eu não sei se você entrou aqui essa noite com alguma enfermidade, com alguma dificuldade, com alguma necessidade, desempregado, com crise no casamento, com crise em relacionamentos afetivos. Não sei, mas o que eu sei, que é aquele que pode fazer infinitamente mais do que você pensa ou imagina, Ele está aqui. Ele sonda o seu coração e a sua mente. Só que Ele precisa de você dizer: Senhor, me ajuda. Aqui está o meu coração, aqui estão as minhas fraquezas. Eu não consigo sem a tua intervenção. O teu Santo Espírito está dentro de mim, mas existem algumas áreas da minha vida que eu não abro, eu não deixo o Senhor trabalhar, eu não permito. E Deus não é como o diabo que arromba. Deus, Ele bate no nosso coração. Eis que estou à porta e bato.
Se abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com você, você comigo. Essa não é uma palavra para quem não conhece ao Senhor, é uma palavra para a igreja, que embora tenha recebido o Senhor Jesus Cristo, ainda fecha o coração para muitas áreas, e o Senhor ainda não pode trabalhar nessas áreas, porque nós não damos permissão. Muitas vezes nós estamos sofrendo com nossos relacionamentos, chorando por algumas áreas, que basta abrir o coração, que basta dizer: Senhor, aqui está essa terra seca, Pai, do meu coração, que precisa das águas do Teu Santo Espírito, que precisa da Tua intervenção, para que o Seu poder se aperfeiçoe. E Deus vai fazer em nome de Jesus. Servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Ainda de olhos fechados, eu te convido a fazer uma oração. Senhor Jesus, eu ouvi essa noite a Tua palavra, e ela gerou fé no meu coração, e eu confesso com a minha boca, porque eu criei com o meu coração, que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, e eu te entrego, Senhor, o meu coração. Escreve o meu nome no livro da vida, porque essa noite eu faço uma aliança contigo. Essa noite eu entendi que sem o Senhor eu não tenho o Espírito Santo, eu não posso ser trabalhado nas minhas fraquezas. Aleluia. Ainda de olhos fechados, se você fez essa oração pela primeira vez, não com emoção, mas entendendo que você precisa de um Salvador e também de um Senhor, levante as suas mãos para que possamos orar por você. Vejo mãos levantadas. Aleluia. Glória a Jesus. A festa do céu. Para Deus, aonde uma alma se converte ao Senhor, vale mais que o mundo inteiro. É para isso. É para isso que acontecem os nossos cultos. É para isso, meus irmãos, que a igreja do Senhor Jesus Cristo foi levantada. É para estender a mão, e da mesma forma que Ele resgatou a mim e a você, resgatar as pessoas e trazer elas para a luz de Cristo, para caminhar aonde existe esperança, aonde existe vitória, aonde existe realmente uma vida, e uma vida em abundância. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Que nós possamos realmente abrir o nosso coração e deixar que o Senhor entre.
demonstrar a nossa fraqueza, para que o Senhor venha com o teu Santo Espírito e nos fortaleça, para que a gente possa fortalecer outros em nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça do teu Filho Jesus Cristo, e que a unidade e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja hoje na sua vida, na sua família, e permaneça até a volta do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua semana, abençoe a sua família. Um beijo no seu coração. Aleluia.